Fala galera, aqui é o Luiz do Dev por aí. Se você, assim como eu, programa JavaScript, em algum momento você já usou o console.log para debugar alguma coisa. Mas vai por mim, existem formas mais fáceis de fazer isso. O console não tem só a função log, existem outras diversas funções que ajudam muito, tanto na exibição, tanto na hora de debugar, ou até mesmo para fazer uma gracinha para o usuário na hora de exibir algo no console. E sem mais delongas, confira 5 métodos do console do JavaScript que você deveria conhecer. Vamos começar com o método que mais me ajuda no dia a dia, o console.table. Ele nos permite exibir de forma estruturada tabelas e objetos dentro do console. Ele aceita vários tipos de parâmetro e até alguns tipos de filtro e exibição. Vamos começar com o mais simples, um simples array de strings. Como podem ver, com um simples array de strings, ele traz duas colunas, um com o índice dentro do array e outro com os valores. E aqui eu tenho, de forma simples e fácil, uma exibição, onde eu consigo ver cada índice e cada valor de maneira clara e distinta. Facilita muito na hora de você ficar debugando, às vezes você tem listas enormes para ficar analisando, então ajuda bastante. Agora vamos analisar como ele exibe um objeto complexo. Nesse caso, eu estou usando o objeto pessoa, onde eu tenho o primeiro nome e o último nome. Ele vai separar o objeto em duas colunas, também chave e valor, e de um lado, e na primeira coluna, ele vai exibir todas as chaves, todas as propriedades do seu objeto, e na coluna de valor, ele vai exibir todos os valores. Aqui também é uma forma interessante de você estruturar a exibição dos seus objetos, principalmente se você tiver objetos muito grandes. Ele vai conseguir exibir de forma um pouco mais ordenada e visual aqui suas propriedades e valores. Agora vamos analisar como o console.table se comporta quando é passado um array de arrays como parâmetro. Para cada array dentro do array principal, ele cria uma linha, e para cada elemento dentro dos arrays internos, ele cria uma coluna. Então fica muito fácil de ver aqui. Eu estou usando o exemplo de lutadores, né? O Vanderlei Silva, Charles do Bronx. Mas se eu tiver um array interno que tenha diversos elementos, ele vai criar aqui inúmeras colunas que vai facilitar bastante na visualização também. Agora vamos ver como é o comportamento quando a gente tem um array de objetos complexos. Aqui, novamente, para cada posição do array, ele vai criar uma linha. É diferente quando a gente tem só um objeto complexo que é criada uma linha para cada propriedade do objeto. Aqui é o contrário. Para cada propriedade do objeto é criada uma coluna, então fica bem simples de visualizar. Inclusive, se você quiser ver dessa forma mais flat, eu recomendo que você você insira o objeto único que você estiver trabalhando dentro de um array e exiba ele como um array. Isso fica bem mais simples de visualizar. Agora vamos ver como é o comportamento do console.table quando é passado um objeto onde as propriedades desse objeto são tipos complexos. Então a gente tem aqui novamente para cada propriedade do objeto uma linha, e para cada propriedade interna é criada uma coluna. Então eu consigo ver que o pai é o Gomes Adams, a Mortícia Adams é a mãe, a filha é a Vandinha Adams, então fica bem mais fácil de ver. Além disso, o console.table também permite que você faça filtros dentro da exibição. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando a nossa lista de programadores super importantes e estou filtrando para exibir só o primeiro nome. Vamos ver o resultado. Aqui, como vocês podem ver, ele traz um índice
é só o primeiro nome. Ele vai funcionar basicamente como se fosse um array simples. É possível também que eu ordene por uma coluna ou pela outra, tanto faz. Aqui também eu consigo ordenar por todas as colunas. Isso está disponível em praticamente todos os navegadores, então é só testar no que você usa, mas provavelmente deve funcionar. O segundo método, na realidade, é uma dupla de métodos que é bem parecida com o console.log, que é o console.warn e o console.error. Eles têm um fator mais semântico do que funcional, porque eles acabam sendo usados principalmente por bibliotecas para mostrar que algo está sendo depreciado ou que ocorreu um erro interno na biblioteca e que merece de atenção. E também para facilitar quando você for filtrar. Por exemplo, quando eu lancei um console.warn, veio um warning aqui para mim no meu navegador. E se eu lançar um erro, veio também um erro aqui. Isso me permite filtrar, eu posso filtrar por tipo aqui, posso falar para ele mostrar só erros, então ele vai suprimir todos os warnings, ou eu posso pedir para ele suprimir as infos, então fica mais fácil de eu deixar meu console mais limpo, né? E também traz um certo nível de... E também traz um certo nível de urgência quando se traz um warning ou um erro, porque não é só um log comum, né? Aqui você está explicitamente dizendo que ocorreu um erro e isso é tratado pelo navegador, e aqui também você está dando um aviso. E, geralmente, como eu disse, é usado para dar avisos de depreciação ou que algum método está configurado de maneira errada. O terceiro método é muito útil quando você precisa descobrir quanto tempo uma função está gastando, se ela está performando num tempo aceitável. Então você consegue setar com o console.time basicamente um date_diff entre o momento que você inicia com o console.time e você encerra com o console.timeEnd. Então vamos aqui um exemplo de um array que vai percorrer 1 milhão de vezes. Aqui, como podemos ver, para iterar 1 milhão de vezes, meu código passou 16 milissegundos. Esse timer ele pode ser setado separadamente. Então, se você quer descobrir o tempo interno da função, você pode setar dois console.time, passando uma chave diferente, que essa chave aqui vai servir como identificador único desse time. Então, você pode ter várias mensurações depois de tempo para você descobrir onde é que está gargalando sua aplicação. O último é o console.group. Ele permite que você agrupe os seus logs em camadas. Ele permite, inclusive, você cascatear. Ele, inclusive, permite que você crie um efeito de cascata nos seus logs. Fique mais fácil de você agrupá-los e colapsá-los caso você queira. Vamos a um exemplo. Aqui. Esse aqui é o nível externo. Aqui ele cria um grupo sem nome. Aqui está o nível 2. Dentro do nível 2 eu tenho um nível 3, onde eu lancei também um warning. Aqui eu voltei para o nível 2. Então, se eu fechar aqui, eu não vejo nada no nível 3, só o nível 2. E se eu fechar aqui, eu não vejo o que está dentro do nível 2, só vejo o que está na camada mais externa do meu grupo. E por último, mas não menos importante, nós temos uma forma de limpar o console via linha de comando, que é o console.clear. É interessante você rodar um console.clear logo depois de um login, logo depois do logout da sua aplicação, para garantir que se alguém deixou algum console.log ali despercebido com alguma informação sensível, você apagou ela do navegador do usuário antes que ela seja usada de maneira indevida. Agora, para finalizar, eu vou mostrar duas dicas legais para vocês. A primeira são duas outras formas de
exibir um objeto no console. A primeira é usando o JSON Stringify, onde ele vai pegar o objeto e vai transformar numa string mesmo, então fica bem fácil de ler. Inclusive, se você precisar copiar, é melhor do que você lançar um console.log mesmo, sem Stringify, porque ele te permite só copiar o texto e colar para algum lugar, que facilita bastante a sua vida. A segunda forma é usando um console.dir. Ele vai trazer seu objeto formatado, diferente do exemplo anterior, que é mais focado para você conseguir copiar e colar esse texto, esse JSON em algum lugar. Isso aqui é mais para você conseguir identificar o seu objeto de maneira mais estruturada. Imagine que aqui tivesse outros níveis de objeto, então você conseguiria ver de maneira mais fácil. E por último, mas não menos importante, nós temos como aplicar CSS dentro do console. A gente consegue fazer até uma gracinha para o usuário, fazendo algumas estilizações aqui. Fica bem legal, se você quiser brincar um pouco. Legal, dá para fazer qualquer tipo, quase qualquer tipo de estilização aqui, é só passar %C e depois passar a string com os estilos que você quer aplicar. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou, não deixe de deixar o like aí pra gente. Compartilhe com seus amigos e se você quiser que eu disponibilize esse código aqui no GitHub, deixe aí nos comentários que se o pessoal pedir, eu vou colocar no repositório aí e deixar disponível pra galera. Valeu!